Olá a todos, eu sou Rafael Pessoa e, em nome do nosso grupo, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. O tema do nosso trabalho é Computação Quântica em Ciência de Dados, avaliação crítica da aplicabilidade, promessas, evidências e limitações. Esse estudo foi desenvolvido no curso de bacharelado em Ciência de Dados, sob a orientação do professor Gustavo Figueiredo Rodrigues de Souza. Ao longo dessa apresentação, vamos discutir o potencial da computação quântica aplicada à ciência de dados, analisando tanto suas promessas quanto suas limitações práticas. Aqui estão apresentados os integrantes do grupo, responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. O projeto foi construído de forma colaborativa, envolvendo pesquisa bibliográfica, análise crítica da literatura científica e organização dos resultados relacionados à aplicação da computação quântica na ciência de dados. E agora, entrando no conteúdo do trabalho, primeiro vamos entender qual foi o problema que motivou esta pesquisa. Nos últimos anos, a computação quântica passou a receber enorme atenção da comunidade científica e das grandes empresas de tecnologia. Frequentemente, encontramos promessas relacionadas à aceleração computacional, aprendizado de máquina avançado e resolução de problemas extremamente complexos. Porém, existe uma questão importante nesse cenário. A ciência de dados trabalha com grandes volumes de informações, modelos matemáticos complexos e problemas que exigem alta capacidade computacional. Embora a computação quântica seja frequentemente apresentada como solução para esses desafios, ainda existem limitações relevantes. Entre elas estão o ruído dos computadores quânticos atuais, as dificuldades de implementação prática, restrições de hardware e o próprio custo de preparação dos dados. Diante disso, surge o problema central da pesquisa: até que ponto a computação quântica realmente consegue oferecer vantagens práticas para a ciência de dados quando comparada às melhores abordagens clássicas? Com base nesse contexto, definimos o objetivo principal do nosso trabalho. A nossa pesquisa busca avaliar criticamente a aplicabilidade da computação quântica em problemas de ciência de dados. Para isso, investigamos se a vantagem teórica frequentemente atribuída aos algoritmos quânticos realmente se traduz em ganhos práticos e reproduzíveis. Também analisamos diferentes áreas da aplicação, como o aprendizado de máquina quântico, a otimização combinatória e a álgebra linear. Além disso, estudamos desafios técnicos importantes, como o sistema NISQ, a decoerência e o carregamento de dados clássicos em ambientes quânticos. A partir desses objetivos, a próxima etapa da apresentação é a fundamentação teórica utilizada no desenvolvimento da pesquisa. Olá, eu sou Gustavo Machado e darei andamento na apresentação. Agora vamos entrar na fundamentação teórica da computação quântica. Toda computação quântica é baseada nos princípios da mecânica quântica. Esses princípios descrevem o comportamento de partículas muito pequenas, como elétrons e fótons. A computação quântica funciona de maneira diferente da computação clássica justamente porque utiliza esses fenômenos físicos. Na física clássica, os estados são definidos de forma exata. Já na mecânica quântica, trabalhamos com probabilidades. Isso permite fenômenos importantes como superposição, emaranhamento e medições estatísticas. Esses conceitos servem como base para os computadores quânticos. Aqui temos a equação de Schrödinger, considerada uma das principais equações da mecânica quântica. Ela descreve como o estado de um sistema quântico evolui ao longo do tempo. Mesmo sendo uma equação complexa, a ideia principal é mostrar que os sistemas quânticos evoluem de forma contínua e probabilística. Olá, eu sou Paula Vasques. Na física clássica, os estados são definidos de forma exata. Já na mecânica quântica, trabalhamos com probabilidades. Isso permite fenômenos importantes como superposição, emaranhamento e medições estatísticas. Esses conceitos servem como base para os computadores quânticos. Aqui temos a equação de Schrödinger, considerada uma das principais equações da mecânica quântica. Ela descreve como o estado de um sistema quântico evolui ao longo do tempo. Mesmo sendo uma equação complexa, a ideia principal é mostrar que os sistemas quânticos evoluem de forma contínua e probabilística. Para avançarmos na computação quântica, precisamos entender como esses sistemas são modelados matematicamente. Os estados quânticos são representados como vetores em um espaço de Hilbert, que é um ambiente vetorial complexo dotado de produto interno. Para facilitar essa manipulação, utilizamos a notação de Dirac, uma forma compacta onde os vetores de estado são escritos como cats e seus respectivos DL conjugados como bras. Diferente do bit clássico, que está restrito a 0 ou 1, a unidade básica de informação quântica é o qubit. Um qubit tem a capacidade de existir em uma combinação linear, ou superposição, dos estados básicos 0 e 1, representada pela equação aqui indicada. No entanto, há uma restrição física.
A soma das probabilidades dada pelo módulo ao quadrado das amplitudes alfa e beta deve ser sempre igual a 1 para garantir a normalização do estado. Visualmente, podemos representar qualquer estado de um único qubit como um ponto na superfície da esfera de Bloch, conforme ilustrado no slide. No contexto da fundamentação teórica, o slide destaca as regras de Born. Na prática, ela funciona como uma ponte entre o formalismo matemático da física quântica e os resultados empíricos do laboratório. O grande mérito dessas regras é estabelecer que a probabilidade de obter um determinado resultado equivale ao módulo ao quadrado da amplitude do estado. É justamente essa tradução que nos permite interpretar a superposição quântica e prever os resultados reais de uma medição. Na física quântica, 3 fenômenos fundamentam a nossa abordagem. Primeiro, a superposição, que viabiliza o processamento simultâneo de múltiplas configurações, através de suas amplitudes de estado. Segundo, a interferência, utilizada de forma estratégica para amplificar as amplitudes das respostas corretas e anular as incorretas. E, por fim, o tunelamento, que permite transpor barreiras de energia intransponíveis pela física clássica, otimizando a busca por soluções globais. São esses pilares que garantem o ganho de eficiência computacional investigável. No contexto da fundamentação teórica, passamos agora ao conceito de emaranhamento. Aqui lidamos com correlações estritamente quânticas, que impossibilitam qualquer descrição baseada em estados independentes ou separados. Observe a equação do estado de Bell no slide. É deduz que o sistema deve ser formalizado de maneira intrinsecamente conjunta. É exatamente essa propriedade de não localidade que serve como recurso fundamental para viabilizar a aceleração quântica e, em última análise, sustentar o que definimos como supremacia computacional. Dando continuidade, passamos agora a um ponto crítico da computação quântica: a dinâmica entre coerência e decoerência. A coerência representa nossa janela de oportunidade, o estado ideal onde as propriedades de superposição e interferência operam com integridade. O grande entrave prático, contudo, é a decoerência. Ela ocorre quando a interação inevitável com o ambiente degrada essa ordem quântica, forçando o sistema a um comportamento puramente clássico e, por consequência, limitando a nossa capacidade de processamento. Olá, eu sou Pedro Feltrin. Os modelos híbridos utilizam circuitos quânticos para ajudar no reconhecimento de padrões. Os melhores resultados aparecem em dados muito complexos, principalmente em áreas como biologia molecular. Em alguns casos, os modelos quânticos conseguiram resultados comparáveis ou superiores aos modelos clássicos. Aqui vemos a aplicação em otimização combinatória usando o algoritmo Caoa. Esse algoritmo é usado em problemas muito difíceis, como roteamento, logística e alocação de recursos. Os estudos nos mostram a aplicação interessante principalmente nas áreas de supply chain e gerenciamento energético. Além disso, o Caoa consegue funcionar em computadores quânticos atuais da era NISQ. Aqui nós temos o HHL. Ele resolve sistemas lineares com uma aceleração teórica muito alta. E isso é importante porque muitos modelos da ciência de dados dependem da álgebra linear. Porém, o alto custo no carregamento de dados em sistemas quânticos ainda é um grande problema. Aqui vemos algumas das principais limitações encontradas. A primeira é a decoerência, causada pelo ruído do ambiente. Outra limitação importante são os Barrens Plateaus.
Nesses casos, os treinamentos dos modelos quânticos se tornam extremamente difíceis, pois os gradientes desaparecem. Agora, falando um pouco sobre os critérios de aceitação, que são as regras que nós definimos para aceitar um artigo na nossa base de pesquisa, nós temos o critério C1, que é a janela temporal. Então, nós só aceitamos estudos publicados entre 2020 e 2025. Daí, nós tivemos também o escopo temático, que definimos que estudos que proponham, avaliem empiricamente ou critiquem algoritmos quânticos aplicados à extração de conhecimento, inferência, classificação, regressão, redução de dimensionalidade, otimização, amostragem ou modelagem generativa, eles poderiam ser aceitos também. Daí temos também o rigor metodológico, que é estudos teóricos com análise explícita de complexidade ou estudos empíricos com desenho experimental, métricas e comparação com abordagens clássicas. A disponibilidade, que é estudos com texto completo acessível, permitindo leitura integral, extração de dados e verificação das premissas metodológicas, ou seja, artigos que eles podem ser acessados pela comunidade, eles são chamados Open Access, e o idioma, que é estudos redigidos em inglês, por ser o idioma predominante da produção científica internacional na área atualmente. Agora, com relação aos critérios de rejeição, que são os critérios que nós utilizamos para rejeitar um artigo da nossa base de dados, nós temos basicamente 4, que é o foco exclusivo em hardware, então artigos que eles apenas falam de trabalhos dedicados a materiais, ou então fabricação de qubits, ou qualquer controle físico, micro-ondas ou topologias que não estão intimamente ligados à ciência de dados, que também caem no critério de fuga de domínio, que é estudos centrados em criptografia quântica, distribuições quânticas de chaves, redes quânticas e telecomunicações quânticas, que são muito importantes, mas não estão diretamente ligadas à ciência de dados. Daí o baixo rigor, que são textos opinativos, materiais de divulgação, resumos estendidos, sem método verificável, ou revisões que são muito superficiais, e a ausência de validação, que são artigos que não descrevem métricas, instâncias, dados, baselines ou premissas de execução suficientes para análise de aplicabilidade. Falando um pouco dos nossos resultados, então nós identificamos 1.646 possíveis artigos em basicamente 3 bases, 2 revisadas por pares e uma dedicada a preprints. Então, as bases revisadas por pares foram a IEEE e a Nature. Nós identificamos 62 artigos, sendo que apenas 13 deles foram elegíveis. E com relação ao archive, que foi utilizado para analisar as tendências da pesquisa, que embora não sejam revisados por pares da mesma forma que a IEEE e a Nature, eles mostram para onde a pesquisa está seguindo, porque normalmente esses artigos são publicados no archive primeiro antes de aparecerem na Nature e na IEEE. Então a gente vê que é muito maior a quantidade de pré-prints do que de artigos revisados por pares, o que mostra uma certa tendência do assunto. Então, existem muitos artigos sendo publicados a respeito de computação quântica com aplicações em ciência de dados. Daí nós chegamos nesse valor de 96, que após nós descontarmos aí 5 artigos duplicados, nós chegamos a 91 estudos únicos. Olhando um pouco a distribuição temáticas desses artigos selecionados, nós vemos uma grande quantidade de artigos dedicados à otimização combinatória. Logo após, nós temos artigos relacionados a machine learning e dados. E por último, nós temos alguns artigos com aplicações em álgebra linear e alguns comentando sobre as limitações críticas da computação quântica. Olá, meu nome é Moacir.
Dando sequência aqui à apresentação, temos que os modelos híbridos utilizam circuitos quânticos para ajudar o reconhecimento de padrões. Os melhores resultados apareceram em dados muito complexos, principalmente em áreas como biologia molecular. Em alguns casos, os modelos quânticos conseguiram um desempenho comparável ou até superior aos modelos clássicos. Aqui vemos aplicações em otimização combinatória usando o algoritmo quântico de otimização aproximada. Esse algoritmo ele é usado em problemas muito difíceis, como, por exemplo, em roteamento, em logística e alocação de recursos. Os estudos mostraram aplicações interessantes, principalmente em supply chain e gerenciamento energético. Além disso, esse algoritmo consegue funcionar nos computadores quânticos atuais da era NISQ. Aqui temos o HHL, ou Harrow-Hessedin Lloyd. Esse algoritmo ele resolve sistemas lineares com aceleração teórica muito alta. Isso é importante porque em muitos modelos de ciência de dados dependem da álgebra linear. Porém, existe um problema importante. O carregamento dos dados em sistemas quânticos ainda possui um custo muito elevado. Aqui vemos uma das principais limitações encontradas. A primeira é a decoerência. Ela causa o ruído térmico do ambiente e isso pode colapsar o cálculo. Outra limitação importante são os Baren-platôs. Nesses casos, o treinamento dos modelos quânticos se torna extremamente difícil, porque os gradientes vão desaparecendo conforme o número de qubits vão escalando. Foram encontrados inicialmente mais de 1.600 estudos. Após a triagem, chegamos a 91 artigos selecionados para análise. A maior parte dos estudos estava relacionada à otimização combinatória. Também encontramos muitos trabalhos sobre aprendizado de máquinas e limitações estruturais. No QML, ou Quantum Machine Learning, os modelos híbridos apresentaram bons resultados em nichos específicos. Na otimização, os algoritmos mostraram potencial para problemas estruturados, mas as limitações ainda dificultam a escalabilidade dos sistemas. Aqui vemos o comportamento dos Baren-platô. Conforme o número de qubits aumenta, a treinabilidade dos modelos cai rapidamente. Isso representa um dos maiores desafios atuais da computação quântica. Como conclusão, percebemos que a computação quântica possui grande potencial, mas ainda enfrenta limitações importantes. Hoje, a vantagem quântica prática ainda é considerada experimental. Os modelos híbridos aparecem como a alternativa mais promissora no curto prazo. Portanto, a computação quântica deve ser vista atualmente como uma tecnologia complementar à computação clássica.